Esse deck aqui, ele tá dominando o meta no Japão e ele tem tudo para virar um dos decks mais fortes do formato. Se você quer se preparar para o próximo meta antes de todo mundo, esse vídeo aqui é obrigatório. Então, hoje a gente vai estar aqui falando do Qtune. Eu vou primeiro falar quais são as cartas atualmente que a gente tem no TCG, as cartas que a gente usa também de fora do arquétipo, o que elas fazem. Vou mostrar combos para vocês, como ele é atualmente, e mostrar como você vai se preparar para quando ele chegar as cartas novas. Eu vou mostrar as cartas novas e mostrar como o deck fica depois disso. O Qtune, hoje em dia, ele é basicamente um deck de controle muito forte, que tem essa energia absurda com hand traps. Eu vou começar agora mostrando quais são as cartas que a gente tem no arquétipo. Bora lá! De main deck, a gente tem 4 monstros, que são a Kill, a Reco, a Mix e o Clip. Vou começar pela Kill. Primeiramente, todos eles têm um efeito em comum, que é eles podem utilizar monstros tunners da mão como material de synchro, se a gente for fazer synchro, e esse efeito não pode ser negado. Se ele negar o nosso monstro, a gente ainda consegue fazer synchros, porque isso é uma condição de summon. E também eles compartilham o efeito que quando eles são usados para synchro summon, eles fazem alguma coisa. Começando pela Kill, quando ela é normal summonada apenas, a gente pode invocar do deck ou do cemitério um Tanner. Se ela é usada para synchro summon, a gente consegue olhar as 2 cartas do topo do oponente e banir uma, e a outra a gente escolhe se vai pro topo ou pro fundo do deck. Esse daqui é um elemento de controle do deck, o primeiro elemento de controle. A segunda Qtune que a gente tem é a level 3, que é Demônio Fogo, e é a Reco. Isso é relevante, o tipo e o atributo dela. Quando ela é normal ou special, a gente consegue adicionar um Qtune que não seja level 3 do nosso deck ou do nosso cemitério. Se ela é usada para 5 summon, a gente consegue dar alvo em uma Spell Trap no campo do oponente e destruir. A Mix é Guerreira, Vento e level 2. E Tanner, claro. Todos os monstros são Tanner. E quando ela é normal ou special, a gente consegue adicionar um Qtune que não seja level 2 do deck ou do cemitério. Se ela é usada para Synchro Summon, a gente consegue destruir um monstro no campo do oponente. A gente dá alvo e destrói. E por fim, o Clip funciona mais ou menos como se fosse a nossa Dracoteio Faimena. Ele é level 2, Dark e Trovão. Durante o turno do oponente, durante também phase, né? Quick Effect, a gente consegue ativar o efeito dele da nossa mão e invocar ele. Imediatamente depois disso, a gente pode fazer uma Synchro Summon de um Synchro Tuner, não necessariamente usando ele. Se ele é usado para Synchro Summon, a gente consegue banir uma carta do extra deck do oponente aleatória. Essas são as nossas 4 peças de combo. E essas 3 aqui são os principais comedores de recursos do oponente. Como elas conseguem adicionar tanto do deck como do cemitério, elas estão Ash, Belly e Purge. E isso daqui já come a carta da mão do oponente. Atualmente existem 2 spells no arquétipo, que é a JJ Qtune, que é uma spell de campo, e a Qtune Synchro. Começando pela JJ Qtune, ela é um elemento de grind muito forte. É um campo, uma magia de campo, e ela permite que a gente dê uma normal summon extra de Tunners durante o nosso turno. O que é um efeito muito legal, já que todos os nossos Tunners têm efeito quando são invocados, no caso dos nossos Qtunes. E também o outro efeito dela que é muito forte é que a gente pode tributar um Tanner no campo, do nosso campo, e invocar um Qtune do deck. E a gente pode transformar, no caso, uma Hand Trap em uma jogada. Atualmente as pessoas estão usando 2 ou 3 cópias dessa carta, porque ela é um push maior pro deck, porque o deck atualmente não tem tantos pushes. E também ela transforma qualquer Hand Trap em jogada, o que é bem legal. Outro efeito que não é muito relevante é que a gente consegue transformar o nosso Synchro 6, que eu ainda vou mostrar pra vocês, em um monstro meio grande quando o oponente tem um Tanner no cemitério. Ele fica com 3.300 de ataque. A outra spell, que é roubadíssima, é o Qtune Synchro. É uma spell quick, é uma spell rápida, e a gente consegue adicionar um Qtune do nosso deck. E imediatamente depois disso a gente pode fazer uma synchro de um Synchro Tanner. O que é legal é porque essa carta aqui serve como se fosse uma Magic Change, porque ajuda a gente a dar dodge de impermanência e Effective Healer. Ou seja, a gente pode dar normal summon daqui o efeito, o cara dá Chain Imperma, e a gente dá Chain daqui o Qtune Synchro, adiciona, por exemplo, a Mix, e faz imediatamente um Synchro com a Kill e a Mix, tirando o alvo da Imperma, e a Kill ainda vai resolver. Uma coisa engraçada dessa carta é porque ela tem aqui embaixo escrito que você pode ativar até 2 Qtune Synchros por turno. Então ela não é uma carta Hard One Super Turn, ela é uma carta Twice Hard One Super Turn.
o que é bem diferente, bem legal, e essa carta é roubadíssima, é uma das melhores cartas do deck. Por fim, das cartas do main deck, a gente tem uma Trap, que é a Qtune Playlist, que é uma carta que não é utilizada muito. O efeito dela é que a gente pode dar alvo em um Qtune do cemitério e aplicar o efeito desse alvo que ele ativaria quando ele seria enviado para o cemitério para fazer uma Synchro Summon. Ou seja, a gente pode, por exemplo, dar alvo na Mix, ativar o efeito dela de dar alvo e destruir uma carta no campo, e o outro efeito, a gente devolve ela para a mão. A gente aplica esses dois efeitos em sequência. Uma coisa que é relevante se falar é que essa carta aqui é o nosso alt de engine para o Chaos Angel. O deck tem um problema para lidar com esse Chaos Angel, e essa carta aqui vai ajudar a gente a lidar com ele, porque a gente vai destruir ele por efeito que é um Straw Trap. Outra coisa também que é importante salientar é que essas três cartas aqui, quando elas ativam seus efeitos e resolvem, a gente fica alocado até o final do turno de só dar Special Summon de Thunders, o que não é um problema para o arquétipo em si, mas é um problema para juntar com outras engines. Esse aqui é o nosso main deck atual do deck, são as cartas que tem do arquétipo. No extra deck, a gente tem 4 Synchros, que são basicamente um level 4, que é o Cria Trilhas, o Trackmaker, né? Ele é level 4 e light, e os materiais deles é um regulador Qtune e um ou mais reguladores. Essa carta é o nosso principal buscador do deck. Quando ela é especial summonada, a gente consegue buscar qualquer carta Qtune do deck. E outra coisa, eu esqueci de falar, isso aqui não adiciona só monstros Qtune, isso aqui adiciona qualquer carta Qtune também. Você pode adicionar o campo ou a trap. Enfim, o Trackmaker adiciona qualquer carta também Qtune quando ele é especial summonado, não synchro summonado. E ele também tem um efeito compartilhado com os nossos Thunders, que seria a gente usar os Thunders de main deck, desculpa. A gente pode usar um Thunder da nossa mão para fazer uma Synchro Summon usando o Trackmaker no campo. O outro efeito do Trackmaker, assim como os dos Thunders de main deck, ele parece um Thunder de main deck, mas ele é do extra deck, é que quando ele é usado para Synchro Summon, a gente consegue dar bounce de uma carta no campo do oponente sem dar alvo. Ele é bem legal e é uma peça bem importante pro nosso combo. Os outros Thunders que a gente tem são dois Thunders level 5, que é a nossa Remix e nossa RS. A Remix, ela é Dark, Guerreira e level 5, e ela pede especificamente a nossa Qtune Mix como matéria e um ou mais reguladores. Ela ganha Mid-Range Attack se existe algum Thunder no campo ou no cemitério do oponente, e o outro efeito dela é um efeito muito forte pro grind, já que esse daqui é de controle. A gente manda ela pro cemitério e a gente, sem dar alvo, vai trazer um Thunder pro nosso campo e adicionar um Thunder para nossa mão. Isso daqui faz a gente conseguir reciclar uma Hand Trap e invocar um Qtune ou um Thunder qualquer do nosso cemitério no campo. Imediatamente depois de fazer esse efeito, a gente pode fazer uma Synchro Summon. A gente não é obrigado a fazer, mas é muito legal. Essa carta aqui é um elemento muito forte para o nosso grind. A RS é meio que o nosso boss monster. Ela ganha 300 de ataque para cada regulador nos cemitérios. Ela fica gigante, porque todos os nossos monstros são reguladores. Ela tem um efeito de Floodgate aleatório, que deixa todos os monstros com 1700 ou menos de ataque com um level a mais. E isso daqui é relevante porque isso atrapalha muito o Yumi, porque ele não consegue fazer os seus Synchro level 2, porque os monstros deles vão estar level 2. E também a gente pode banir um Thunder do nosso cemitério, Quick, e negar uma carta no campo. Ela é um negate. E eu também esqueci de salientar que ela cita que precisa da Qtune Reco e um ou mais reguladores para fazer ela. Então a gente tem aqui a Remix, que é feita com a Mix, e a RS, que é feita com a Reco. E por fim, o último Synchro que a gente tem do arquétipo atualmente é o Qtune Loudness War, que é esse Synchro level 6, que ele pede 2 reguladores ou mais para fazer ele, e todos os outros reguladores no campo não podem ser alvo e não podem ser destruídos, apenas o Loudness War. Ele não tem efeito quando ele é Synchro summonado, ele e elas duas não podem usar Thunders da mão para fazer Synchro, mas ele é meio que tem um efeito contínuo para proteger todos os outros Thunders, e ele também tem um efeito em resposta às cartas do oponente. Quando o oponente tiver alguma carta, em resposta você pode dar o Loudness War, banir o Qtune do cemitério e ativar o efeito dele quando ele seria usado para Synchro Summon. Ou seja, o cara tiver alguma coisa, tu dá Enchain o efeito dele, bane uma Mix, dá alvo no monstro do oponente e destrói.
Ele é uma peça do nosso combo atual, mas eu não acho ele uma carta muito incrível, assim, nada surpreendente. Essas são as cartas que a gente tem atualmente no main deck no deck do Qtune, do arquétipo do Qtune. Agora, partindo para as cartas importantes que se usam no deck que não são do arquétipo. Atualmente a gente tem que usar esse Red Nova, porque ele é um Tanner level 1. Ele vai ajudar na soma pra gente fazer o Trackmaker. Mas ele é um Tanner level 1 que tem um bônus, né? Quando ele é usado para Synchro Summon, a gente consegue invocar um demônio fogo do nosso deck. Por acaso, a Reco é um demônio fogo, Tanner do nosso deck, né? E esse daqui faz os nossos combos ficarem bem mais fortes atualmente. Sem ele, nossos combos seriam bem mais fracos do que são atualmente. Outras peças importantes é o Synchro Overtake. Como eu falei antes, a RS e a Remix, elas citam nomes específicos de Tanners no material dela. E que essa carta, que funciona como uma Fusion Deployment, a gente consegue invocar tanto uma Mix, ou adicionar para mão, e invocar a Reco, ou adicionar para mão, diretamente do deck. Isso aqui é um dos One Card combos que o deck tem, que são bem fortes. Melhor até que o One Card combo do próprio Qtune. E por fim, o Zalen, vocês já conhecem o Zalen, ele é importante pro deck porque ele é um Tanner Synchro. E como o nosso deck se loca em Tanners, a gente consegue invocar um Zalen para fazer o negate. Para quem não conhece, o Zalen, ele tem o efeito de, se uma carta responde outra, a gente pode negar a carta que respondeu ou a carta que foi respondida. É bem legal. Essas são as cartas que a gente tem no TCG, que são muito boas no deck de Qtune. E agora eu vou tentar mostrar para vocês os combos, One Card combos atuais que o deck tem. Os primeiros One Card combos que o arquétipo tem do próprio arquétipo seria a Kill e o Qtune Synchro. São os únicos One Card combos do próprio arquétipo que o deck tem no momento. Então, por exemplo, eu vou mostrar qualquer um dos dois aqui. Ó. Com a Qtune Synchro, a gente ativaria e buscaria a Kill. Ou se a gente já abriu com a Kill, a gente começaria com a Kill. Então seria Normal Summon da Kill. Efeito dela para invocar um Tanner do deck, a gente invocaria aqui o nosso Red Nova e faria uma Synchro level 4. Aqui a gente pode invocar o nosso amigo, o Trackmaker, e trigar uma Chainlink. Chainlink 1, Trackmaker para buscar uma carta Qtune. Chainlink 2, Red Nova para invocar o Demônio Fogo Tanner do deck. E Chainlink 3, Kill, para a gente dar uma olhada no topo do deck do oponente. A gente revela o topo 2, bane uma e escolhe o topo. Começando o nosso elemento de grind e de controle. Daí, resolvendo, a gente pode invocar a Reco do nosso deck e adicionar uma Qtune Synchro. Na resolução, a gente vai estar ativando o efeito da Reco e adicionando o Clip para nossa mão. E, por incrível que pareça, o nosso combo terminaria aqui. Parece pouca coisa, mas a gente fez 4 summons, não toma inibio, e a gente vai fazer bastante coisa no turno do oponente. A gente vai setar a nossa Qtune Synchro e passar com o clipe na mão. No turno do oponente, a gente pode ativar a Qtune Synchro buscando a nossa Mix. E imediatamente depois disso, a gente pode fazer uma Synchro Summon. A gente invoca um Synchro level 5, que vai ser a nossa RS. Com essa Synchro, a gente estaria trigando os efeitos da Mix e da Reco, podendo destruir um trap do oponente, Spell Trap, e podendo destruir um monstro do oponente, dando um alvo destruído. E a gente teve acesso agora à nossa RS, que seria o nosso Floodgate, que atrapalha bastante o Yuumi, e o nosso Target Negate. Mas ainda não acabando, a gente pode dar o efeito do Clip, ainda no turno do oponente, invocá-lo e fazer uma Synchro Summon. E aqui a gente pode invocar o Qtune Loudness War. Quando o Loudness War for invocado, a gente vai ter a Chainlink do Chainlink 1 do Trackmaker para dar bounce na carta do campo do oponente sem dar alvo. Chainlink 2, Clip, para banir uma carta aleatória do seu deck do oponente. E é basicamente isso que a gente tem de One Card Combo do próprio arquétipo do Qtune. São bastante interações, você ainda vai ter mais 4 cartas na mão, provavelmente Handtrap, porque esse deck roda bastante Handtrap. E vamos continuar para o próximo One Card Combo. Para o nosso segundo One Card Combo, a gente vai usar a Synchro Overtake, revelando a Remix e invocando do nosso deck a Mix. Ativando o efeito da Mix, a gente pode buscar a nossa Kill, Normal Summon da Kill, efeito, a gente invoca o Red Nova. E aqui o combo vai ser bem semelhante. Fazemos o Synchro level 4
que é o nosso Trackmaker. Chainlink com Trackmaker, Chainlink 2 Red Nova, Chainlink 3 Kill. Invocamos a Reco do deck e buscamos a Qtune Synchro do deck. Feito da Reco, a gente vai adicionar o clip do deck para mão. E aqui a gente vai fazer um Synchro Level 5. Invocamos a nossa Remix e setamos aqui o Qtune Synchro e passamos para o oponente. Esse combo aqui a gente vai tomar Nibiru, mas esse combo é mais forte do que o outro. No turno do oponente, a gente pode ativar o efeito da Remix e invocar um e adicionar o outro turno do cemitério. E depois fazer uma Synchro Summon. A gente vai estar invocando o Red Nova e vai estar adicionando a Reco do cemitério para mão. Imediatamente, a gente vai fazer um Synchro Level 7. 4 mais 1 mais 2. E vamos estar invocando o nosso querido Zalen. Na resolução, a gente tem o efeito do Trackmaker para dar bounce numa carta do oponente. Efeito do Red Nova para invocar a Reco do deck. E efeito do Clip para unir uma carta aleatória do seu deck do oponente. Aqui a gente vai estar invocando a nossa Ultra Reco. E na resolução, a gente vai ter o efeito da Reco, adicionando de volta para a mão o nosso Clip do cemitério. Depois disso, caso o oponente faça alguma coisa, a gente pode ativar a nossa Qtune Synchro para negar com Zalen. E quando a gente der a Qtune Synchro, a gente vai buscar uma Kill e imediatamente fazer uma Synchro Summon de um Level 6, que é o nosso Loudness War. Na resolução, a gente tem o efeito da Kill para controlar o topo do oponente. Temos o efeito da Reco para destruir o Spy Trap do oponente. E ainda no turno do oponente, a gente pode dar o efeito do Clip, invocar ele e imediatamente fazer outra Synchro Summon, fazendo com outra Reco da nossa mão, invocando a RS. E essa foi a nossa endboard e esses são os combos. O deck é bem flexível, a gente consegue fazer várias coisas, não precisa ser tão linear quanto ele é assim. A gente pode ficar grindando o oponente, escolhendo o topo, colocando esses bichos, voltando para o cemitério, etc. E um elemento de grind muito forte é o nosso campo, que ele não faz parte, entre aspas, do nosso combo principal. Mas no turno seguinte, se a gente tivesse o campo aqui, a gente poderia, por exemplo, tributar o Loudness War e invocar do deck uma Mix. Aí a Mix do deck buscaria a Kill de novo. Daí, normal summon da Kill, a gente conseguiria invocar o Trackmaker do cemitério de novo, que buscaria outra Qtune Synchro e assim por diante. O deck é bem legal, mas ele tem bastantes defeitos no momento. Defeitos principais do deck: não existe um Qtune level 1 para fazer o Trackmaker mais facilmente. A Reco não consegue, não é uma card combo porque não tem um Qtune level 1 atualmente. E removal: o deck não tem tanto push atualmente. Se você remover um bicho, ele vai perder. O deck não consegue tirar muito bem o Chaos Angel, exceto com a Trap, que quase ninguém usa. E basicamente isso. Ele toma todas as Hand Traps, mas ele quer fazer isso mesmo porque ele quer diminuir a mão do oponente. E ele joga muito bem Under Mulcharles. Eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes. E essa primeira parte era mais para mostrar para vocês como está o deck funcionando atualmente, quais são as cartas principais, quais são os combos principais, só para a gente ter uma ideia de como o deck funciona desde o princípio, sabe? E agora eu vou gravar um vídeo mais falando sobre o suporte que o deck recebeu no Blaze Dominion, mostrar quais são as falhas que esse suporte está corrigindo, tipo, quais são os novos combos que esse suporte permitiu com uma carta, duas cartas, etc. Mais com a carta mesmo, mas em geral. Talvez também eu possa trazer algumas gameplays com esse deck para vocês terem uma noção melhor de como ele está funcionando lá no CG. E se gostou, mano, se inscreve aí, deixa um like e manda o próximo deck aí que você gostaria de aprender sobre o próximo formato. Eu já estou pensando em mostrar um Elf Notes, mas a depender dos comentários eu posso trazer um Dunzi, eu posso trazer o próprio Sky Striker, né, com as cartas novas do estrutural. Vocês que sabem, mas provavelmente depois desse vídeo do Qtune e algumas gameplays eu vou trazer o Elf Notes. Então, valeu, meu nome é Marcelo, capitão do time Ratue e
Tamo junto.